O objetivo desse vídeo é mostrar para você como encontrar a lei da função polinomial de primeiro grau se você tem pontos identificados sobre o gráfico. Vamos começar com esse exemplo aí em que você vê uma reta crescente e dois pontos estão assinalados, 0,2 e 6,5. Normalmente o que o estudante faz é recorrer a uma solução por sistema, porque ele sabe que essa reta corresponde a uma função polinomial do primeiro grau. Uma função polinomial do primeiro grau tem esse formato. Então, substituindo as coordenadas dos pontos, é possível escrever para cada ponto uma equação diferente. Por exemplo, o ponto 6 e 5 produz para a gente a seguinte equação. Note que eu troquei o x por 6 e o y por 5. E o segundo ponto, que é 0,2, nos leva a 2 igual a 0a mais b. Note mais uma vez que eu troquei o x por 0 e o y por 2. Esse sistema é um sistema bem fácil de ser resolvido, porque a segunda equação diz automaticamente para a gente que o b é igual a 2. Então você pode importar esse resultado para a equação de cima e chegar à conclusão de que 3 é igual a 6a. Portanto, a é igual a meio e a gente encontrou que y é igual a meio que multiplica x mais 2. Tanto faz escrever dessa forma ou escrever x sobre 2 mais 2. Não faz nenhuma diferença você multiplicar x por meio ou dividir x por 2. Dá o mesmo efeito. Vamos passar agora para um segundo exemplo, em que eu tenho o gráfico desenhado e dois pontos marcados sobre esse gráfico. Os pontos são 1 e 4, 5 e 8. Eu posso utilizar o mesmo método. Perceba que o ponto 5 e 8 produz a seguinte equação. 8 igual a 5a mais b. E o ponto 1 e 4 produz essa segunda equação, que é a mais b igual a 4. Então, basta que eu resolva esse sistema. Ao resolver esse sistema, eu encontrarei os valores de a e b e assim poderei escrever a lei da nossa função. Se eu fizer uma subtração envolvendo as duas equações, eu vou encontrar 4, porque esse é o resultado de 8 menos 4. Se eu fizer 5a menos a, eu encontro 4a e b menos b é 0, portanto, a gente conclui que o a é igual a 1. E se o a é igual a 1, o b tem que ser igual a 3, porque afinal de contas a mais b é igual a 4, como você vê na segunda equação. Assim, a lei dessa função que está desenhada aí é y igual a ax, como a é 1, eu não vou colocar esse 1, x mais 3. Não tem nada de novo nessa metodologia se você já estudou funções polinomiais de primeiro grau algum dia na vida. O que eu quero mostrar para você é que há uma outra forma de se fazer isso, em que você primeiro se concentra na taxa de variação. A taxa de variação, que é esse a que aparece no nosso modelo multiplicando o x, ele é sempre igual à variação de y pela variação de x. É interessante entender isso, conhecer esse artifício. Quando eu olho para os dois pontos que nós temos marcados sobre o gráfico, eu percebo que do ponto mais baixo para o ponto mais alto, o y mudou de 4 para 8. Na verdade, o y aumentou 4 unidades. Ao passo que o x aumentou de 1 para 5. Então, o x também aumentou 4 unidades. Portanto, esse a tem mesmo que ser igual a 1. Se eu tivesse começado o problema por aí, eu já poderia escrever um esboço da minha função, em que no lugar do a eu já coloco o 1. Portanto, faltaria exclusivamente descobrir qual é o valor do b. E isso é fácil de fazer, bastando substituir qualquer um dos dois pontos naquilo que você já tem como esboço da função. Então, por exemplo, eu posso pegar as coordenadas 1 e 4, que é do ponto mais baixo, e trocar aqui no meu pré-modelo. Isso me faz perceber que o b é igual a 3. Portanto, a conclusão é de que o y é igual a x mais b, que agora vale 3. Perceba que é o mesmo resultado. Se eu tivesse feito isso no exemplo anterior, eu pensaria dessa forma.
A taxa de variação é ΔY sobre ΔX. Olhando do ponto mais baixo para o ponto mais alto, eu percebo que o y variou de 2 para 5. Portanto, houve um aumento de 3 unidades. E, ao mesmo tempo, o x variou de 0 até 6. Então, houve um aumento de 6 unidades. Por isso é que o A vale meio. E aqui a gente tem um facilitador, porque o B sempre será o intersecto vertical. E no primeiro exemplo, eu vejo que o intersecto vertical é no 2. Portanto, y igual a meio, que multiplica x, mais 2, exatamente o que a gente encontrou na primeira solução. Voltando a esse detalhe de que o B sempre é o intersecto vertical, o fato de eu ter encontrado B igual a 3 no segundo exemplo me garante que o intersecto vertical aqui se dá no ponto 0 e 3. Vamos para um terceiro exemplo. Perceba agora que nesse terceiro exemplo a reta é decrescente. Vai funcionar tudo exatamente da mesma forma, eu vou precisar tomar só um pequeno cuidado. Na hora em que eu for calcular a taxa de variação, eu preciso perceber que do ponto 0,8 para o ponto 5,2 houve uma redução do y. Isso porque essa reta é uma reta decrescente. Então, eu vou registrar o decréscimo, colocando o menos na frente do 8. Ao mesmo tempo em que houve um decrescimento de 8 unidades no y, o x aumentou de 0 para 5. Então, eu vou escrever isso com um sinal de mais na frente, o que mostra que, de fato, a nossa taxa de variação deverá ser negativa, o que corresponde a uma reta decrescente. Você pode deixar menos 8 sobre 5 ou botar na forma decimal, que é menos 1,6. Nesse momento, a gente tem um esboço do que será a nossa lei. Y igual a menos 1,6, que multiplica x, mais b. Acontece que, como eu falei agora há pouco, o B sempre é o intersecto vertical. E eu vejo no gráfico que o intersecto vertical é 8. Então, eu já posso escrever direto a resposta aqui. Note que esse tipo de problema fica mais fácil quando eu conheço o intersecto vertical. Vamos agora para um quarto exemplo. Mais uma vez eu vejo uma reta decrescente. A taxa de variação é ΔY sobre ΔX. Eu vejo que o y variou do 7 para o menos 1, portanto, houve um decréscimo de 8 unidades. Ao mesmo tempo, o x aumentou de menos 1 para 9, o que representa um acréscimo de 10 unidades. Portanto, a taxa de variação é menos 0,8. Eu posso, então, já começar a esboçar minha resposta, mas dessa vez eu não tenho o intersecto vertical. Portanto, eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais para encontrar esse B. O trabalhar um pouquinho mais significa substituir as coordenadas de qualquer um desses dois pontos naquele modelo que eu tenho provisoriamente. Então, vamos usar o menos 1 com 7. Eu vou colocar o 7 no lugar do y. Quando eu trocar o x por menos 1, isso vai virar mais 0,8, mais b. Portanto, o b é a diferença entre 7 e 0,8. Isso quer dizer que o b vale 6,2. Logo, a lei que eu procuro é y igual a menos 0,8x mais 6,2.